Busque a maturidade. Aqui em Romanos 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente costuma usar esse verso para falar sobre maturidade e eu te explico por quê. Ser guiado pelo Espírito é um sinal de maturidade. Quando você é guiado pelas circunstâncias ou pelas pessoas, que foi o caso de Saul e foi o caso de Arão também, né? Se você ler lá depois 1 Samuel 13, você vai ver que Saul tinha que esperar Samuel chegar para poder fazer um sacrifício, um certo sacrifício lá que ele tinha combinado com Samuel, esperar Samuel chegar para poder fazer. E aí ele faz antes. E aí no discurso, quando Samuel pergunta por que ele fez, ele responde assim, ó: forçado pelas circunstâncias. Ele responde desse jeito: Samuel, eu fui forçado pelas circunstâncias. E aí nós vamos ver também Arão, lá em Êxodo 13 também, eu acho, se não me engano, ou Êxodo 32, se não me engano. Não me lembro agora exatamente. Mas, quando Moisés subiu ao monte, já tinha um tempo lá, eu não sei quanto tempo exatamente, mas já estava lá. A gente sabe que foi 40 dias e 40 noites, mas provavelmente tinha passado algumas semanas apenas, e o povo pegou Arão, porque Arão era ali o segundo no comando, né? Pegou Arão, colocou Arão, eu estou falando aqui só figuradamente, né? Mas colocou Arão contra a parede e falou: Arão, é o seguinte, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, ele está lá em cima já faz bastante dias, e a gente não sabe o que vai acontecer, ele vai descer? Quando ele vai descer? O que está acontecendo lá? Vamos fazer aqui, vamos levantar um altar aqui, vamos levantar um Deus aqui para que a gente possa adorar. O que Arão fez? Beleza, traz aí os seus pingentes, as suas joias, os seus brincos, os seus colares de ouro, as suas pulseiras, e vamos fundir tudo aqui. E eles fizeram lá um bezerro de ouro, o qual eles passaram a adorar. E eles já quebraram, naquela época, um mandamento que eles nem conheciam ainda, né? Não terás outros deuses diante de ti. E aí levantou lá o bezerro de ouro. E aí a gente entende que Arão foi forçado pelas pessoas. Talvez Arão não tivesse pensando que o que ia acontecer com Moisés, ou quando ele ia voltar, Arão estava de boa, estava administrando ali as coisas, mas aí o povo chegou nele e ele cedeu à vontade do povo. Um líder não cede à vontade do povo. Um líder maduro, né? Ele age baseado na palavra, né? Entendendo o que entendendo também a vontade do próprio povo, mas ele sempre age não baseado na opinião, na circunstância, como foi o próprio filho lá de Salomão. Ele, em vez de ouvir os mais velhos, os mais velhos falando para ele: olha só, se você seguir os nossos conselhos, se você for nessa direção aqui, ó, você vai ter um reino que vai ser melhor do que o do seu pai. E o que ele fez? Escutou os jovens, os que tinham sua idade. E o que os jovens falaram? O jovem soberbo fala assim, ó, que eu esqueci o nome dele, né? Alguém lembra o nome do filho de Salomão? Tudo bem, não tem problema não. Mas falou assim, ó, ô filho de Salomão, seu dedo mindinho tem mais peso do que todo o braço do seu pai. Olha só o que falaram para ele. E aí, o que ele fez? Não sei o que. E aí, deu ruim no governo todo. Certo? Por quê? Forçado também por amizades. Então, nós vamos esse versículo aqui para falar sobre maturidade, porque olha só, os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não que não haja, não que haja algum problema você escutar o conselho de alguém e seguir essa direção. Eu sigo a direção da minha esposa o tempo todo. Hoje mesmo eu perguntei para ela. Tive uma direção ontem de dar tinha lá uma Bíblia de anotação, essa Bíblia com espaço do lado pela anotação. Só que para mim, eu nunca consegui ter um tempo legal para fazer anotações mesmo ali. Eu costumo fazer anotação num caderno à parte, é preferível para mim. E tem lá a Bíblia muito bonita,
né? Na capa tem um leão assim, preto e branco, algo escrito Bíblia Sagrada numa cor amarela, quase que dourado, não é dourado, mas é uma cor amarela quase que dourado. Muito bonita. E eu fiz algumas anotações, só que eu nunca consegui ter um relacionamento com aquela Bíblia de, poxa, abrir ela e fazer anotação. Esses dias atrás eu pensei, cara, eu preciso abrir mais essa Bíblia para fazer isso. Só que aí ontem, enquanto eu estava arrumando lá, tirando os meus livros da prateleira, para poder limpar a prateleira, tirar a poeira, e aí essa Bíblia não estava na prateleira, mas ela estava em cima da mesa, e aí eu peguei ela, e essa Bíblia também vem com um devocional, né, do Andrew Murray, não sei se vocês conhecem, mas é um cara bem conhecido no meio gospel. Andrew Murray, cara de oração, escreveu bastante sobre oração. E um devocional dele, né? Um devocional que é de 5 minutos, se eu não me engano. Tá escrito lá, 5 minutos de devocional. E aí, pensando, né? Pensei em dar para alguém. Tô pensando aqui e tal. Ontem, ela viu lá que estava em cima da cama, ela falou, e essa Bíblia aí, você vai dar para alguém? Eu nem tinha falado para ela. Olha que interessante. Você vai dar para alguém? Eu falei, vou. Ela falou, para quem? Eu falei, não sei, para quem você acha? Joguei um verde para ver se ela tinha alguém em mente. Não tinha ninguém. Mas aí tudo bem, passou, a gente não falou mais disso. E aí hoje de manhã, antes de sair, ela estava lá lavando a cabeça, né? Lavando o cabelo. E aí, apareci na porta, olha, pensei em dar para tal pessoa. O que você acha? Ela confirmou na hora. Eu não pensei 2 vezes. Coloquei a Bíblia na bolsa, levei para a igreja e entreguei. Então, não é errado você escutar, tipo assim, que na maioria das vezes, a direção de uma pessoa, às vezes é só uma confirmação de algo que você já tem no coração. E, de fato, eu já tinha pensado na pessoa antes, né, que foi para Renatinha, filha do pastor, Renata. Já tinha pensado nela ontem. E hoje de manhã que eu compartilhei com ela, pensei na Renata. Ela falou, legal, é isso aí. Então, foi só uma confirmação. Certo? Não foi uma direção de fato, mas foi uma confirmação. Então, não é errado a gente, chegar em alguém obviamente tem que ser da nossa confiança e conversar, tava pensando nisso. O que você acha? Qual que é a sua opinião? E às vezes a pessoa fala de algo que você não falou com ela e ela fala o que está no seu coração. Cara, vai que vai dar bom. Porque geralmente isso aí é uma confirmação do Espírito Santo. Mas também não é o caso de você estar procurando direção sempre em outro lugar. Você primeiro buscou no Espírito Santo, porque quem é guiado, os filhos são guiados pelo Espírito. E continuando, por que nós usamos o texto, né? Estou enrolando aqui na explicação, sobre maturidade. É por causa da palavra também filhos ali. A palavra filhos ali é huios. Huios significa filho maduro. E em Gálatas, nós vemos lá também Paulo usando 2 palavras para filhos. Uma é teknon e outra é huios. A palavra teknon significa filho pequeno, criança. E huios significa filho crescido, filho maduro. E huios também é interessante, no final da tradução, né? Tem lá falando que um homem que chegou à maturidade de ser o cabeça de um lar, cabeça de uma esposa. Está falando nesse nível de maturidade. Nós sabemos que para um homem assumir a responsabilidade de tomar uma mulher por esposa e ser cabeça de um lar é uma responsabilidade para quem está realmente muito maduro, né? Não é para qualquer um. E é isso mesmo que filhos quer dizer. O filho de Deus, filho aqui é a palavra huios, é alguém que chegou à maturidade a ponto de assumir responsabilidades maiores. Amém ou não? Pegando então, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Eu não dependo de estar sempre falando com um conselheiro ou com um irmão da minha confiança ou até mesmo com um pastor para ter uma direção na minha vida. E não é errado você marcar uma conversa com o pastor, estou pensando nisso, me ajuda aí na direção.
está totalmente certo, não tem problema nenhum. Mas primeiro, nós devemos buscar a direção do Espírito. Isso é uma doutrina bíblica, direção do Espírito, como ser dirigido pelo Espírito Santo. E olha aí, os filhos são guiados pelo Espírito. Amém? Então, vamos falar da evidência suprema da imaturidade. Evidência suprema aqui é viver como homem natural. Alguém que vive como homem natural é imaturo. E uma coisa que eu sempre vou repetir aqui para vocês é que você e eu somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos esse corpo que a gente habita. Por mais que você goste do seu corpo, por mais que você cuide dele, por mais que você entenda e se veja como esse corpo, você não é esse corpo. Você é um espírito, você habita esse corpo e você tem uma alma. E viver como um homem natural é viver da carne para a carne. Olha só que legal. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que exemplo legal que o Espírito Santo me deu aqui agora. O falar em línguas. Isso você só discerne espiritualmente, cara. Se você for discernir isso na carne, você vai até rir de quem ora em línguas, né? Achar engraçado. Ou fazer piada. Quando no início da minha conversão, eu ficava brincando com isso. Eu não sei por que eu orava em língua. Acho que eu imitava as pessoas, né? Eu não orava de fato. Mas eu ficava fazendo brincadeira, né? Com os outros. Eu ficava conversando. Era uma palhaçada só, né? Eu e mais alguém ficava e ficava brincando com isso, cara. Isso é uma maturidade terrível, né? E eu costumava fazer isso, né? No início lá da conversão, né? Também tinha lá 15, 16 anos, né? Um moleque ainda. Mas enfim, isso se discerne espiritualmente, né? Nós não podemos discernir isso na carne, não dá. Porque como eu falei, se eu discerno isso na carne, se eu vejo isso como algo carnal, eu vou ver isso como loucura e vou ficar ali fazendo palhaçada. Agora, quando eu discerno espiritualmente, eu entendo como a própria Bíblia diz, eu falo mistérios com Deus. Eu edifico a mim mesmo, eu edifico a minha fé, como diz lá Judas, orando, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Eu me encho do Espírito enquanto oro em línguas. Então veja que eu estou discernindo espiritualmente o que é espiritual. Amém? O homem carnal não pode fazer isso. Ele discerne de forma carnal. Romanos 8, eu fiz uma junção do versículo 5, a parte A, com o versículo 8, e ficou assim, ó. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só que interessante. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. E aqui Paulo não estava falando para pessoas descrentes. Ele estava falando, obviamente, para uma igreja de gentios. Os romanos são considerados gentios, não são considerados povo judeu, mas gentios. E ele está falando para gentios convertidos. Estava falando com a igreja em Romanos, e a igreja de Roma, e ele falou, os que se inclinam, os crentes que se inclinam para a carne, que vivem segundo a carne, se inclinam para a carne, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí, nós podemos pensar, como eu já pensei um dia, que estar na carne. O que eu preciso fazer então? Eu preciso sair da minha carne, mas como é que eu faço isso? E eu ficava conjecturando, né? Meu espírito saindo do meu corpo assim, tendo comunhão com Deus, enquanto minha carne ficava lá quieta, e depois voltava para o corpo.
Meio loucura isso, né? Mas eu tinha esse pensamento de... Enfim. Mas o que pensa, quem vive segundo a carne, só se inclina para a carne. Né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agradar a Deus é um sinal de maturidade. E como maturidade? Porque diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Onde está a maturidade nisso? Olha só. Maturidade está em eu não buscar a Deus por causa do bem que ele vai me dar. Mas porque eu o busco, porque eu amo. Nós temos um relacionamento. Eu não estou tentando agradá-lo para receber algo em troca. Né? Isso aí acontece, às vezes, com algumas pessoas, né? De pessoa para pessoa. Mas com Deus isso nunca vai dar certo, aliás. Né? Paulo disse, ninguém vai ser justificado por obras. A fé sem obras é morta. E aí você faz a diferenciação. Eu não estou fazendo as obras da minha fé não são para conquistar algo de Deus. É porque eu tenho uma fé que é viva. Por essa fé ser viva, eu boto ela em prática. Eu confesso a palavra, né? Eu oro a palavra e eu pratico a minha fé. Amém? Então, os que se inclinam para a carne pensam só das coisas da carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a evidência suprema da maturidade, obviamente, é o total oposto, que é viver como homem natural, ou melhor, como homem espiritual. Né? Viver como homem espiritual. A continuação dos versos aí, ó, que a gente viu de 1 Coríntios 2, agora o versículo 15 e o 16 diz, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu explicar esse verso. Esse verso é muito legal. Julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. E aqui não está falando de que você não possa, você seja irrepreensível, tipo assim, nunca. Você é inerrante, né? Que você nunca erra, ou que você, tipo assim, você errou, mas você fala, eu não posso ser condenado, eu julgo todas as coisas, mas não sou condenado. Não é nesse sentido. A palavra ninguém não é julgado por ninguém, significa que alguém que anda na palavra, que anda no caminho da palavra, que está buscando integridade, que está buscando aperfeiçoar o seu caráter, que está buscando o fruto do Espírito, por exemplo, né, que fala ali o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Está buscando o enchimento do Espírito. E aí você pode julgar bem todas as coisas e não ser julgado por nenhuma delas. Você está buscando andar sempre no caminho da palavra. E esse ninguém pode julgar. Não que eu não vá errar, mas mesmo quando eu erro, né, eu não errei de propósito, não busquei errar. Eu estou num caminho aqui e vez ou outra eu vou tropeçar, mas eu estou buscando andar no caminho da palavra. Amém? Isso é o que o texto está dizendo de não ser julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Olha que legal. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E mente de Cristo aqui não está falando de um cérebro, né? De uma mente, mas está falando do Espírito Santo. Depois a gente pode continuar lendo. O texto fala do Espírito Santo como sendo aquele que sonda a mente e o coração de Deus, né? Nós podemos dizer que nós, porém, temos o Espírito de Cristo. Ele é a mente de Cristo, né? Então aqui também fala de uma forma de pensar segundo a palavra. É um pensar que é segundo o Espírito. Por isso que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é pensar segundo a palavra, pensar segundo o Espírito. Amém? Vamos continuar aí, ó. Romanos 8 também, a continuação, versículo 5, a parte B e o versículo 6. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne dá para morte, é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Cara, para você pensar dessa forma,
e buscar se inclinar para o Espírito e não para a carne, é um sinal de maturidade. E olha só, perceba que a maturidade está intrinsecamente ligada a viver a vida no Espírito. Totalmente ligado a viver no Espírito. Se nós formos ver o versículo anterior de Romanos 8:14, versículo 3 diz assim, ó: se pelo Espírito vocês fizerem morrer os feitos do corpo, certamente viverão. Olha só o que ele está dizendo. E aí ele diz, portanto, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. É legal, né? Ele está dizendo que pelo Espírito é que eu faço morrer os feitos do corpo. E aí, quando eu faço morrer o feito do corpo, eu posso ser guiado pelo Espírito, porque eu estou me inclinando para o Espírito e não para a carne. Amém? Então, a nossa maturidade está intrinsecamente ligada a viver uma vida no Espírito. Olha aqui, Efésios 5, de 15 a 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, só aproveita a oportunidade quem é maduro, ainda mais falando de uma vida espiritual. E quando a Bíblia fala ali de dias maus, eu fui pesquisar a palavra maus, ela significa dias ameaçadores à fé evangélica. Olha que interessante. Fala de dias que eles ameaçam a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então veja, nós estamos trabalhando cada vez mais, as coisas estão cada vez mais caras, os dias são maus, né? Então, as circunstâncias estão cada vez maiores, né? A gente tem cada vez mais acordado pensando no dia, pensando no trabalho, pensando nos pepinos e nos abacaxis e em todas as frutas, em todos os legumes que tem para resolver, né? Cada vez mais. E cada vez menos nós nos levantamos e, como eu comentei no primeiro culto, abrimos primeiro a Bíblia antes do celular. E claro, também comentei na segunda vez aqui, que não é um problema você abrir o teu celular antes da Bíblia. Às vezes você deixa uma coisa para você resolver logo cedo, você tem que fazer pelo celular, normal, né? Eu falei só de e aquilo ali também foi só uma dica, né? Eu falei para vocês, aquilo é uma dica, você segue ou não, fica contigo aí, vai de você praticar ou não. Mas nós estamos cada vez menos tendo um relacionamento íntimo e sério com o Senhor, com sua palavra, porque os dias são maus. E nós, como pessoas maduras, devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. A versão RA, ela diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É resgatar o tempo. É você pegar aquele tempo e, em vez de fazer alguma outra coisa, você pega, não, esse tempo aqui eu vou pegar ele e vou investir na palavra. Vou investir na comunhão com o Espírito Santo. Isso é remir o tempo. E todo mundo aqui tem tempo, gente. Todos nós, cada um de nós aqui, cada um tem 24 horas por dia. Cada um de nós. Ninguém aqui tem mais, ninguém aqui tem menos. Depende de cada um de nós como vamos administrar esse tempo. Certo? Então, tipo assim, você pode pensar, sentar e programar um dia e você pegar lá um período desse dia, um tempo desse dia e separar ele para comunhão com o Espírito. Isso é atitude de quem é maduro. Quem não é maduro vai viver de qualquer forma e quando der, no domingo de noite, vou para a igreja. E aí vai ser um crente mal alimentado, que vai ser desnutrido espiritualmente. Quando a luta vier, a casa vai cair, porque está edificando a casa na areia. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se
encher pelo Espírito. Nós sabemos como se enche, né? Com salmos, cânticos espirituais, né? Ação de graças. Dessa forma nós nos enchemos do Espírito. Mas olha assim, ó, deixem-se encher pelo Espírito. Não sejam insensatos, mas procurem compreender, saber. Procure saber. Não é que nem quando você quer uma informação, você vai atrás, você pesquisa, você procura para saber qual a vontade de Deus. Alcançando a maturidade. Vamos encerrar com esse texto aqui de Hebreus 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de entender, difíceis de explicar, porquanto vocês vos têm tornado tardios em ouvir. E o interessante desse texto aqui, gente, a explicação tá aí, ó, tá óbvia. Que ele diz que é difícil de explicar. Não é porque é uma coisa inefável. Não é tipo que nem as coisas que Paulo escutou lá no seu arrebatamento, que ele fala, são coisas inefáveis, que não cabe ao homem falar. Não está falando desse tipo de coisa. Ele está falando de... Ficou difícil de explicar, porque a igreja se tornou tardia em ouvir. Então, de fato, é difícil explicar para alguém que está sempre precisando ouvir a mesma coisa. Acontece com quem é mãe e pai, né? Pega lá o filho e você fala uma vez e depois você tem que falar de novo. E fica difícil de explicar. Fica ou não fica? Porque o menino tá ali tardinho em ouvir. Não ouve e depois você tem que falar de novo. Normal, criança é assim mesmo. Mas olha, eles voltaram. Olha só o que, o que o autor continua dizendo. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha aí, ó, tempo decorrido. A gente já falou tanto com vocês, foram meses e meses e meses falando da mesma coisa. Atendendo a esse tempo que vocês passaram ouvindo, vocês já deviam ser mestres. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. De novo o quê? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E o que são os oráculos de Deus? Né? Oráculo significa uma palavra rápida. Se você for ver lá no original, é uma palavra rápida. Né? Uma instrução rápida. E também fala do ensinamento da palavra. Os oráculos de Deus fala de uma leitura que você faz ou de uma instrução que você recebe da palavra e é também uma palavra rápida. O oráculo de Deus é tipo assim, o Senhor vai te fazer prosperar porque você é filho. Isso seria um oráculo de Deus, uma palavra rápida, né? Também fala de palavra profética, né? Aquelas palavras que vêm assim rápido, que não é uma profecia de uma pregação, que também existe isso, tá? Quando um profeta ele vai pregar, né? Inclusive um profeta da Nova Aliança que prega baseado na obra consumada, ele faz uma pregação e ele tem ali uma mensagem onde ele vai profetizando ao decorrer da mensagem. Se você não conhece nenhum, eu conheço um e indico. Bené Gomes. Todo mundo conhece Bené, né, gente? Que fez a música O Único que é digno de receber. Essa música é dele. Ministério Koinonia de Louvor. Enfim, Bené Gomes. Depois pesquisa lá. Bené Gomes. Ele é um profeta, né? Da Nova Aliança. Ele é lá da Nova Igreja do Maurício Fragalho. E ele, nas pregações, é sempre assim. Sempre tem uma profecia, mas ele prega baseado nisso. É muito legal de ver.
muito legal de se assistir. Né? Ele faz uma live toda quarta-feira, acho que às 9 horas da manhã, né? E ele live lá no Instagram, tocando louvores, enquanto ele toca, ele ora pelas pessoas, ele vai profetizando. Gente, é excelente. Tá super indicado aí para vocês, Bené Gomes. Enfim, um profeta, quando ele vai ministrar a palavra, ele vai ministrando, e como ele tem o dom de profeta, ele vai ali profetizando baseado na palavra que está pregando, baseado na nova aliança, né? Porque os profetas de hoje eles têm de ser fundamentados na obra da cruz, a obra consumada, né? E eles vão ali profetizando. Só que tem também uma profecia que seria um oráculo de Deus, uma palavra rápida. Tipo, enquanto eu estou pregando aqui, não é a minha intenção profetizar, mas pode acontecer de no meio da pregação eu falar algo para você que está no seu coração, que só você sabe, que você orou, sei lá, ontem ou hoje de manhã, e confirmar aí no seu coração. Isso seria um oráculo de Deus. Isso seria uma palavra rápida de Deus. Então, olha só, alguém que você ensine de novo o que é o oráculo de Deus, o que é uma profecia rápida, né? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Veja, o inexperiente aqui na palavra da justiça não está falando de um pregador. Não está falando de alguém que anuncia a palavra de Deus. A palavra da justiça está falando da palavra de Deus, toda a palavra de Deus é a palavra da justiça. E inexperiente na palavra da justiça significa alguém que não pratica a palavra. Porque para ter experiência com a palavra, eu preciso praticar a palavra, certo? Para eu ter experiência com essa água, eu preciso bebê-la. Eu sei que é bastante óbvio, mas é necessário falar. Inexperiente aí na palavra, não está falando de alguém que ministra a palavra, mas alguém que conhece e bota em prática. Amém? Beleza. Mas o alimento sólido, olha aí, esse verso aqui a gente vai dar uma destrinchada nele. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha aí, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pega esse texto. Pega esse texto, meus amigos. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que uma criança, ela não sabe discernir nada, né? Ela vai ali pela emoção. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a fazer discernimento das coisas, né? Ela já sabe, se ela fizer algo errado, vai ter uma consequência. Mas quando ela é mais menorzinha, ela não mede a consequência. Né? Ela não mede a consequência de correr perto de uma escada, por exemplo. Né? Tem umas crianças aqui na igreja que correm vai direto ali. Meu Deus do céu, dá uma agonia direto na escada. A gente até fala, não corre perto da escada. Né? E é porque a criança não está medindo a consequência. Isso é normal de criança. Mas, falando de pessoas maduras, quanto mais a gente vai exercitando o que a gente conhece da palavra, a gente passa a discernir bem o que é bom e o que é ruim. Então vamos falar aqui de alimento sólido, que é a palavra viva, a verdade. Alimento sólido é a palavra viva. Como eu comentei lá no domingo passado, falando sobre as 5 solas do protestantismo. A primeira sola é sola escritura, somente as escrituras, declarando que somente a escritura tem total autoridade, declarando que só nas escrituras nós temos direção certa para a nossa vida. Então, alimento sólido é a palavra. Cara, quando eu
o alimento sólido para os maduros. Então, vamos lá. Eu sou maduro. Eu não estou buscando direção em outro lugar. Eu já sei que tem direção aqui, então vou procurar aqui. Vou dedicar tempo, vou colocar todos os meus recursos para encontrar a direção que eu preciso na palavra. Outra coisa aqui, adultos. Olha que legal. Alguém completo, integral, sem falta de nada. Sabe? Quando nós, acho que tem uma diferença de idade para homem e para mulher, né? Chegando a uma certa idade não cresce mais. Eu não sei qual é a idade. Alguém lembra? Eu perguntei hoje de manhã e ninguém soube responder. Alguém lembra aí? É 16 ou é 17? Não sei. Acho que é 16 para o homem, não é isso? Para a mulher é quanto? Homem até o 21? Tudo geral? Bom, não sei também. Mas enfim, eu só quero trazer esse detalhe, porque chega uma certa idade que a gente não vai passar da estatura que a gente chegou, né? Eu cheguei nessa estatura aqui e não vou crescer mais do que eu já estou, e assim serve para todo tipo de ser humano. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguém maduro é alguém que... E também quero fazer um paralelo aqui, que a maturidade espiritual é o nosso alvo. Paulo fala que lá os dons ministeriais, por exemplo, é para o crescimento e edificação da igreja. Fala que é para a gente chegar à plenitude da varonilidade de Cristo. A plenitude de Cristo, a altura de Cristo. E espiritualmente falando, nós ainda estamos amadurecendo, só que tem um paralelo muito interessante. Espiritualmente, a gente não tem falta de nada. Veja que você e eu somos filhos de Deus e pode haver uma infantilidade, tipo assim, no novo convertido, mas espiritualmente nós já somos completos. Isso é interessante de se pensar, que nós crescemos numa renovação da nossa mente. A gente também vai falar aqui, de prática, que é um poder adquirido pelo hábito. A faculdade fala de renovação da mente. E deixa eu voltar aqui. Alguém completo. Espiritualmente, nós somos completos em Cristo. Né? Paulo fala lá em Filipenses, ele fala assim, nós que somos maduros, ele está falando lá de deixar para trás o que para trás fica e prosseguir para o alvo. Ele fala assim, não que eu tenha, ele usa esse paralelo, né? Não que eu tenha alcançado já tudo que eu quero, mas eu prossigo para o alvo. E aí depois ele diz, e nós que somos maduros, devemos fazer a mesma coisa, prosseguir para o alvo. Então veja que Paulo fala tanto de alguém que está ainda para alcançar, como alguém que já alcançou. Então nós temos esse paralelo na vida espiritual. Mas falando da parte que em Cristo nós já somos completos, nós temos maturidade. Então, adulto. Fala de alguém adulto que já sabe. Que não precisa buscar direção em outro lugar. Não precisa buscar direção nos sentimentos. Deixa eu ver o que eu estou sentindo aqui. Entendi. Já pensou? Que loucura isso. Tá assim, tô tintindo aqui que Deus quer falar. Não é pelo sentimento. Eu procuro na palavra. Isso é alguém adulto, alguém completo. Prática. Fala de prática também, né? Os adultos que, pela prática, prática significa poder adquirido pelo hábito. Por exemplo, quer ver um poder que você adquire pelo hábito? O próprio jejum, o jejum prolongado. Já quero ressaltar aqui que jejum prolongado não é obrigatório para ninguém. Nós vemos na Bíblia o pessoal jejuando por 7 dias, por 21 dias, por 3 dias, por 40 dias e 40 noites. Não é obrigatório, não é um número que você precisa fazer, né? Eu quero fazer um dia, um de 21. É uma meta que eu tenho de fazer na minha vida aí mais à frente. Só que por enquanto, o que eu faço? Eu jejuo meio-dia,
Jejum ali, essa semana passada eu fiz um jejum intermitente, então comi 16 horas, né? Então, tipo assim, a regra é tua, né? Como o Luciano Subirá sempre brinca, meu jejum, minhas regras. Cada um na tua, contando que você faça, né? Importante fazer o jejum. Mas o poder adquirido pelo hábito é um jejum prolongado. Você começa ali pelo hábito, tirar uma refeição do dia, aí depois mais à frente você tira 2, aí mais à frente você está passando um dia inteiro, mais à frente você está passando um dia e meio, e aí você vai adquirindo o poder de conseguir prolongar mais. Se esse for seu alvo, se não é seu alvo fazer um jejum prolongado, não tem problema. Preciso deixar isso muito claro aqui para vocês. Prática, poder adquirido pelo hábito, e faculdades também, fala, né? O versículo fala de, pela prática, tem as suas faculdades treinadas. Então, renovação na mente. Faculdades aí fala de mente, de psique, né? Nossa mente. E o que é faculdade treinada? Renovação da mente. Quando eu e você renovamos a mente na palavra, nós estamos exercitando a nossa mente para discernir o mal do bem. Exercitando a mente para, na hora de tomar uma decisão importante, eu julgar. Eu vou dar esse próximo passo aqui. O que vai acontecer? Qual que vai ser a consequência? Eu vou dar esse próximo passo aqui. Será que antes eu não devo pedir conselho para alguém? Será que eu não devo falar com a minha esposa? Será que eu não devo falar com o meu marido primeiro? Será que eu não devo fazer aqui uma reunião com alguém? Não sei, de repente é um negócio que envolve mais pessoas, além de você. Será que eu não preciso primeiro me reunir para tomar essa decisão? Às vezes a decisão está na sua mão só, né? Você decide e o que você decide vai ser. Mas ainda assim você vai discernindo. Pô, será que eu devo decidir de fato sozinho? Peraí, deixa eu chamar as pessoas assim. Vamos fazer junto? Eu estou pensando em fazer assim. Concorda? Beleza, vamos lá. Então você, com a mente renovada, você pensa mais de forma ampla. Entendeu? Isso aí é uma característica de alguém que é maduro. E exercitados, né? Tem as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Treinamento do corpo e da mente. Isso aqui é muito legal, porque nós sabemos já que a ciência... Vou água no óculos. A ciência tem confirmado a Bíblia, né? A ciência tem carimbado a própria Bíblia, né? A Bíblia já dizia isso antes e eles estão dizendo isso hoje. De que o exercício físico, ele vai promover vários benefícios para a sua alma, para a sua mente. Quando você faz uma prática de exercício físico, o que acontece? Você promove neurogênese, que é formação de novos neurônios. Você se previne de Alzheimer, de Parkinson, de câncer no cérebro e câncer em todo o seu corpo, aliás, também. Você tem lá um hormôniozinho chamado endorfina. E também tem lá um que fica, acho que é bem no meio do cérebro, se eu não me engano, chamado endocannabinoide. É isso aí, eu acho que você pensou em cannabis, né? Maconha. Mas o nosso cérebro produz um hormôniozinho chamado endocannabinoide. Não é a maconha, mas produz lá, que é um hormônio de relaxamento, né? Depois que você termina uma sessão de treinamento, você relaxa, você se sente, tem um bem-estar, né? Você gasta o estresse. Isso é muito interessante também. Quando você passa um período fazendo uma atividade física, você gasta o estresse. Aquilo que poderia te estressar, você gasta esse estresse e você fica mais relaxado, mais leve. Dentre outros benefícios que você deve conhecer, né? Mas está aí, exercitados, quando a Bíblia fala sobre exercício, quando Paulo fala a Timóteo, o exercício físico tem algum proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. E, obviamente, quando ele diz que o exercício físico
é pouco proveitoso, ele está comparando com a piedade, gente. De fato, qualquer coisa comparada à piedade, a vida com Cristo, né? Piedade significa uma vida piedosa, uma vida vivida na palavra. Qualquer coisa é incomparável. Não tem como comparar. Mas veja que mesmo a vida vivida com Cristo, ela envolve o cuidado do nosso corpo e da nossa mente. E quando fala de exercitadas, a palavra exercitada significa academia. Não academia, a palavra academia, né? Mas a palavra é gymnaso, que vem de ginásia, que vem de ginásio, que ficou traduzido como ginásio, né? Que hoje o nome não é mais ginásio, é a academia. Na verdade, em inglês ainda é gym, né? G-Y-M, né? Gym, de ginásio. Quando a Bíblia fala sobre exercitados, ou fala sobre exercício, quando fala também em Romanos 12, aqueles que têm sido exercitados pela disciplina, falando de alguém que treina a mente e o corpo. Amém? Então fica aí, vamos treinar. Então, encha-se da palavra, busque a maturidade e seja plenamente guiado pelo Espírito. Como eu disse na semana passada, gente, é só isso que a gente precisa fazer. Se encher da palavra, conhecer a Deus, né? Conhecer sua palavra, buscar mais intimidade e toda e qualquer direção que você precisar para a sua vida, você vai receber. Seja por alguém confirmando algo que está no seu coração, ou seja uma voz que você ouve no seu interior, ou seja lendo uma palavra na Bíblia, vai ter a direção. Esse é o ano de direção, amém?